Bom dia, meu amado, bom dia, minha amada. A paz do Senhor, a paz que vem de Deus, que excede todo entendimento, que guarda as mentes e os corações daqueles que creem em Cristo. Amém? Seja muito bem-vindo ao canal Citando a Palavra. Hoje estarei trazendo o Salmos 40, que tem como título Oração para Livramento. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante, e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Quando o salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, nós observamos que o salmista está numa posição de estar embaixo, uma posição inferior, porque ele quer mostrar que ele estava em oração, estava esperando no Senhor, literalmente com a boca no pó, orando ao Senhor. E nos momentos de aflição pelos quais nós passamos, é assim que nós devemos estar, esperando no Senhor, em oração, joelhos no chão, orando, boca no pó, literalmente. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O poço aqui significa, poço é um buraco fundo, bem fundo. E ele é fundo assim porque ele precisa chegar até onde estão os lençóis d'água, para poder puxar essa água, para que a pessoa que construiu o poço, ela tenha acesso à água. Então esse poço aqui é de perdição, uma coisa ruim, uma situação ruim que ele estava. Mas às vezes é necessário, Deus permite que nós cheguemos ao fundo do poço para que nós o enxerguemos, clamemos por ele, chamemos o Senhor para nos socorrer, porque muitas vezes quando a situação não está tão ruim, a pessoa meio que se esquece de Deus e só lembra nesses momentos ruins. Então muitas vezes Deus permite esses momentos, esse fundo do poço, para a pessoa lembrar-se dele. Aqui não é um poço de água, é um poço de perdição, mas é uma função que o poço tem, o poço no mundo espiritual tem na nossa vida, de nos fazer olhar para o alto e lembrarmos do Senhor. De um tremendal de lama no fundo desse poço, o poço estava seco, só tinha lama lá embaixo. Lama é escorregadio, quanto mais você se mexe, quanto mais você se movimenta, mais você escorrega, mais você escorrega na lama. Isso mostra que quanto mais você usa a sua força, o seu entendimento, a força do seu braço para resolver a situação, mais você cai, mais você escorrega, se afunda naquilo, entendeu? Então não é pela sua força, não é pelo seu braço, é pela sua fé, pedindo, clamando ao Senhor. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quer dizer, depois que Deus tirou daquele poço, muitas pessoas vão ver que você está no fundo do poço, que você está numa situação terrível, mas elas vão ver depois, quando Deus te tirar daquela situação, daquele fundo de poço, que Deus vai colocar palavras nos seus lábios, vai colocar adoração nos seus lábios, vai colocar um novo testemunho nos seus lábios, novas palavras de exaltação ao Senhor, ao poder dele, ao poder libertador do Senhor nos seus lábios. E as pessoas vão ver isso e elas vão temer e elas vão confiar no Senhor, porque se o Senhor fez por você, pode fazer por elas também. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. A Bíblia mesmo diz: maldito é o homem que confia no homem. E aquele aqui, a Bíblia diz, é uma bem-aventurança do Salmo 40. Bem-aventurado o homem que confia, que põe sua confiança no Senhor. Ele não confia num político, ele não confia no chefe, ele não confia no dinheiro, na sua empresa, nos seus negócios. Ele põe a confiança dele no Senhor, porque se todas essas coisas falharem, Deus não falhará. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Quer dizer, Deus, mesmo nas piores situações, mesmo quando a gente pensa que Deus não está ouvindo, Deus não está fazendo nada, Ele está operando no nosso meio, Ele está fazendo maravilhas para nós. E também os teus desígnios para conosco são maravilhosos. A gente às vezes pensa que tá tudo errado na nossa vida, que não tá acontecendo nada, que não tem saída, nada, mas
Deus está trabalhando, e quando a gente chegar lá na frente e olhar para trás, a gente vê como Deus estava trabalhando. Ninguém há que se possa igualar contigo. Quiser anunciá-los e deles falar, são mais do que pode contar. Ainda continua falando aqui o salmista continua falando dos desígnios do Senhor. Diz que ninguém há que possa se igualar com o Senhor. Mas realmente não tem, porque não existe outro Deus além do Senhor, e nenhum ser humano é igualável a Deus, porque todos nós somos pecadores falhos, então não há ninguém como o Senhor. E os desígnios do Senhor, as maravilhas que o Senhor faz, são realmente mais do que se pode contar. É possível, humanamente falando, você relatar tudo que Deus, todas as maravilhas que Deus faz, todos os segundos, minutos, horas, dias, anos de nossas vidas. Sacrifício e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Porque muitas vezes é uma coisa polêmica, tem muitas igrejas que falam de sacrifícios. A oferta aqui no caso não é a oferta que você dá, a oferta de amor, mas é ofertas e sacrifícios que se fazia achando que aquilo que ia resolver a situação, mas não é. O que resolve a situação é Deus. O holocausto também é outro tipo de sacrifício. Aí já são pelos pecados, que tinha diferença de ofertas, de sacrifícios, de holocaustos para cada situação, cada tipo de pecado havia um, e isso não funciona. O que funciona é o amor de Deus, o perdão de Deus sobre as nossas vidas, e não colocar a sua fé naquelas coisas físicas que você está fazendo, e você acha que só porque fez aquilo já está tudo resolvido, mas não. Você tem que ter essa confiança no amor de Deus, no amor que Deus tem por você. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Como Davi diz em outro salmo, que desde o ventre da nossa mãe, antes de nossos ossos serem formados, Deus já nos conhecia. A nossa vida está escrita no livro. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Fazer a vontade é estar sempre buscando a face do Senhor, é o que nós devemos fazer sempre. Estar ali no meio, no centro da vontade de Deus, é o que é importante nas nossas vidas, e guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Mesmo passando pelo que passou o salmista, ele não deixou de falar do Senhor, do amor do Senhor, da palavra do Senhor diante da congregação. Ele sempre estava ali exaltando o Senhor, levando a adoração ao nome do Senhor. E é assim que nós devemos agir na nossa vida também, apesar das lutas, sempre louvando ao Senhor. Não retenhas, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Continua aqui falando sobre como a gente deve agir, por mais difícil que seja a situação pela que nós passamos, que nós devemos sempre lembrar a todos a justiça de Deus, a fidelidade que Deus tem, a que Deus salva, que Jesus salva, graça do Senhor e a verdade dele, o amor dele para conosco. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. A gente sempre pedir misericórdia a Deus, que Ele tenha misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, precisamos da graça do Senhor, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Não tenha conta dos os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. O salmista, nesse versículo aqui, o salmista ele está expondo, declarando o desespero dele, busca dele, a situação terrível pela qual ele estava passando. Ele apresenta diante de Deus. Então é isso que nós devemos fazer. Nós temos que apresentar diante de Deus toda a situação terrível que nós estamos passando. Apresentar diante dele. E nós observamos aqui como é o título desse salmo é oração para livramento. Ele começa expondo, tudo que Deus fez por ele, exaltando ao Senhor, que Deus tirou ele do poço, do tremendal de lama. Ele fala da bem-aventurança do homem que põe a confiança no Senhor. Ele fala que ele exalta o Senhor, que ele fala do Senhor na congregação. Ele fala muito da justiça, da bondade do Senhor, da fidelidade de Deus. E só num versículo aqui que ele fala que a situação dele é terrível e os problemas dele são tão numerosos, que são mais numerosos que os cabelos que tem
tem na cabeça dele. E nós sabemos que os fios da nossa cabeça são incontáveis. E a situação dele é essa. Mas ele só usa um versículo para falar disso. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. É que ele pede a Deus que o livre daquilo rapidamente, imediatamente, porque ele está desesperado. Sejam envergonhados e cobertos de vexames que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomia os que se comprazem no meu mal. Para ele livrá-lo disso, envergonhe aqueles que estão se deleitando com o desespero que ele está passando. Sofram perturbação por causa da sua ignomia os que dizem bem feito, bem feito. Pedindo também que as pessoas que estão deleitando com o mal dele, que estão gostando da situação que ele está passando, que sejam envergonhados. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Mais uma palavra de adoração a Deus. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Ele aqui reconhece a insignificância dele, mas ele diz, porém o Senhor cuida de mim. E tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Quer dizer, ele reconhece a situação dele precária, mas ele exalta o Senhor, coloca Deus num lugar de adoração e pede a Deus para livrá-lo. E é assim que tem que ser a oração. A gente deve começar a oração louvando o Senhor, engrandecendo a Ele, e depois a gente pede, a gente suplica, a gente clama pelo aquilo que a gente está pedindo,